Então aqui no grupo movimento nós temos o tratamento do arquivo EFD, temos a geração de arquivos, temos o espelho de ponto eletrônico e temos a marcação. Em tratamento de arquivo EFD, AFD, que é o arquivo de marcações que vem lá do relógio de ponto, nós temos aqui alguns registros, porque eu já importei os dados do arquivo AFD. Nós temos a opção para importar o arquivo AFD. Foi disponibilizado um arquivo AFD de testes, então você pode pegar esse arquivo para fazer esse teste. Você seleciona o arquivo, ele vai então importar os dados do arquivo para cá. Ele deve verificar se o colaborador que está no arquivo já está devidamente cadastrado no sistema, tá? Daí ele vai fazer alguns cálculos para saber se aquele item que está no arquivo é uma entrada, se é uma saída, qual é o par, se é um par, se é a primeira entrada, se é a segunda entrada, se é a primeira saída, se é a segunda saída, tá certo? E aqui o administrador responsável pelo ponto, ele vai realizando as devidas alterações, se elas forem necessárias, tá? Por exemplo, isso daqui, nós temos aqui uma justificativa que o usuário ele registrou incorretamente, então essa marcação ela deve ser desconsiderada, por isso que tem um Dzinho aqui, tá certo? Depois nós pedimos aí para processar o fechamento e ele vai informar o fechamento da jornada aqui. Ok? Aqui eu tenho as marcações que são importadas do arquivo que vem lá do relógio, tá? E aqui eu tenho o fechamento da jornada, Então você observa aqui, por exemplo, no dia 11 de janeiro eu tenho uma entrada, tenho uma saída, tenho outra entrada, tenho outra saída. Lá no fechamento da jornada, eu tenho que o dia 11 de janeiro é uma quarta, o código do horário então será 01. Carga horária para esse código eu já sei que é 8 horas, porque eu tenho isso armazenado lá nos horários. Carga horária diurna deu 8h55. Se eu somar aí a questão das entradas e saídas desse colaborador aqui. Carga horária total deu 8h55. Aí vem as entradas e as saídas dele aqui, olha. Ele pegou esses registros e converteu em um registro só. Fez o fechamento da jornada, Daí eu tenho aqui a hora de início da jornada e a hora de fim da jornada, que eu pego lá dos horários. Hora extra foi 55 minutos. O percentual de hora extra é 50%. Modalidade de hora extra D. Pronto, e esses aí são os dados para fechamento, e esses dados eles serão utilizados para a geração de arquivos e do relatório espelho de ponto. Legal? Então tá aí, aqui eu faço as marcações, aqui o fechamento da jornada, Nós vamos ter uma opção de marcação aqui também, porque depois a legislação ela permitiu que fosse feito assim, que fosse realizada a marcação também no sistema, e não apenas através do relógio de ponto. No entanto, aqui no tratamento do arquivo FD eu trato apenas os dados do arquivo, eu não trato os dados da marcação, tá? Então se eu tentar processar o fechamento com os dados de marcação, o sistema não está pronto para fazer isso aí. Isso aí nós vamos ajustar durante o segundo ciclo, tá? Em geração de arquivos, veja que as informações que aparecem são as mesmas, Eu tenho as marcações e tenho o fechamento da jornada. E é a partir dessas informações que eu consigo gerar o arquivo AFDT e o arquivo ACJEF, tá? Então seleciono aqui uma data, por exemplo, vou selecionar aí de janeiro de 2013. Peço para gerar o arquivo, já tem até um gerado aí, arquivo AFDT. Clique em salvar e aí ele já gera para mim o arquivo AFDT, que é o arquivo de dados tratado, tá? É uma das exigências da legislação gerar esse arquivo aí. Assim também eu posso gerar o arquivo ACJEF,
Em espelho de ponto eletrônico aparece para mim os dados de fechamento, tá? E quando eu clico aqui em relatório, ele me informa o seguinte, olha, foi gerado um arquivo, que é esse daqui, 0901-2014, docx, foi gerado com sucesso esse arquivo de espelho de ponto. Então tem uma integração aqui entre a aplicação e o Word, né? Eu gero esse espelho de ponto para o Word, tá? Vamos ver como é que ficou, né? Bin debug. Aqui, ó. Deve ter sido esse aqui. Vamos ver se eu consigo abrir esse arquivo aqui. .5008, então na verdade é esse do final aqui, né? Vamos ver o que ele vai abrir naquele primeiro ali. Tá aí, ó. Espelho de ponto eletrônico, isso aqui é um antigo, né? Na verdade não tem nada nele. Mas aqui eu tenho o layout do arquivo, tá? E dependendo dessas marcações aqui, eu vou enviando os dados lá da aplicação aqui para o Word. E os dados eles vão sendo informados aqui, tá certo? Isso foi feito num outro módulo, né? Acredito que foi no módulo de contratos, tem uma integração com o Word e nós aproveitamos e fizemos aqui também o espelho de ponto. Mas veja qual é a observação que tem aqui. Esse processo ilustra como gerar o espelho de ponto para o Word. Então não está 100%, está completo. É para mostrar para você como é que faz. E aí se você quiser fazer dessa maneira, né, no seu ERP você faz. Tá? Bem que você vai meio que obrigar aí o teu usuário a usar o Word para ter o espelho de ponto. É uma boa ideia? Aí vai depender da sua estratégia de comercialização. Tá? O relatório mesmo será construído no segundo ciclo do ERP. Aí nós já vamos construir esse relatório espelho de ponto na ferramenta comum padrão que é utilizada pelo pessoal do C#. Tá? Muito bem, então esse é o espelho de ponto eletrônico e aqui nós temos a marcação. Né? E o usuário ele informa aí o seu dado de usuário, informa a senha, quando ele clicar em confirmar, vai ser registrado lá uma entrada ou uma saída para ele. Né? Então o sistema ele vai calcular aqui dia hoje, dia 10. Tem alguma marcação? Não. A primeira marcação então é uma entrada. Registrou de novo, o sistema vai lá verificar. Já tem alguma marcação? Tem uma. Então essa é uma saída. Né? Vamos ver se isso está funcionando mesmo. Então eu tenho aqui o ponto marcação, deve ser em ponto marcação que ele armazena, né? Ponto marcação. Veja que eu tenho aí 9 registros, né? Então eu vou colocar aqui registro efetuado com sucesso e história. Dia 9 de janeiro registrou uma entrada. Tá? Confirmei de novo. Dia 9 de janeiro registrou uma saída. Ok? E você vê que vai ficando alguns campos nulos, que é exatamente para estimular o ensino, né? Pra você ficar, pô, mas por que será que ele não está colocando a hora da marcação? Ele colocou a data, mas a hora, por que ele não está colocando? Né? Isso para estimular você a pesquisar, né? E a descobrir como é que faz isso daí. Tá certo? E aí na dúvida você vai colocando lá no EAD, né? Vai postando no EAD as dúvidas para nós ajudarmos você. Tá certo? Então é isso. Essas então são as janelas, né, que nós vimos aqui agora na aba movimento. E com isso nós concluímos aqui o nosso tour no módulo ponto eletrônico, né, para o primeiro ciclo do ERP na linguagem C#.